Olá, pessoal. Bora então começar mais uma aula, né? Essa é a nossa primeira aula síncrona da disciplina de nutrição animal. E hoje nós iremos abordar alguns aspectos introdutórios sobre a nossa disciplina. Então, o tema da nossa aula de hoje é Introdução à Nutrição Animal, beleza? Vai ser uma aula um pouquinho longa, pessoal, mas eu juntei os conteúdos do tópico 1 e tópico 2, tá? E a ideia dessa aula, então, é explanar esses conteúdos, esses assuntos com vocês de forma mais objetiva, de forma mais resumida, tá? Então, nós temos um material disponível no AVA, tanto do tópico 1 como do tópico 2. Tópico 1, relativo a conceitos, né? Essa parte introdutória sobre nutrição. E o tópico 2, a parte de boas práticas da fabricação de ração, tá? E essas duas aulas, pessoal, a gente vai ver conceitos muito importantes que se aplicam basicamente ao restante da nossa disciplina, beleza? Então, são dois tópicos básicos para que nós possamos realmente adentrar a nutrição animal propriamente dita das espécies que nós iremos trabalhar, tá? Então, depois dessas duas aulas que nós iremos finalizar o estudo delas hoje, nós iremos adentrar, então, os tópicos mais específicos sobre nutrição de bovinos, nutrição de suínos, nutrição de aves e nutrição de peixes, tá? E vamos abordar as peculiaridades de cada uma dessas espécies de animais, beleza? Pessoal, começando então essa aula introdutória, tá? Eu trago aqui mais uma vez esse triângulo que ele nos mostra, né, os fatores envolvidos na produção animal. Então, para que nós tenhamos a produção animal acontecendo de forma satisfatória, de forma rentável, tá? Nós temos que ter alguns fatores que vão interferir nessa cadeia produtiva, nesse sistema produtivo. Quais fatores são esses? A alimentação, a sanidade, o manejo, a genética e as instalações, tá? E a soma desses fatores é que vai possibilitar nós termos bons resultados produtivos dentro da propriedade, beleza? E aí, pessoal, eu trago essa imagem sempre para mostrar para vocês a importância do tema que nós estamos estudando, tá? Então, nós estudamos na disciplina passada sobre sanidade, tá? Então, a sanidade, ela tem um papel de extrema importância dentro desse cenário, dentro desse sistema produtivo. Só que mais importante do que a sanidade é a alimentação, tá? Então, a alimentação, ela é a base da produção animal. Então, se alguém perguntar para vocês qual que é o primeiro ponto que ele deve mexer, que ele deve trabalhar, no sentido de potencializar, de melhorar, de otimizar o sistema de produção que ele trabalha, você pode responder de forma bastante segura que o primeiro ponto a ser trabalhado é a alimentação, é a dieta, tá? Então é o ponto base, é o ponto chave. É lógico, a gente tem que associar a alimentação aos outros fatores, tá? Mas o que deve ficar bem claro é que a alimentação ela é básica, tá? Ela é a base para qualquer sistema de produção. Então você não consegue fazer um sistema de produção que seja produtivo, que seja rentável, sem que você trabalhe uma dieta adequada, um alimento adequado para que esses animais possam consumir, beleza? Avançando, pessoal, nós temos que lembrar da classificação dos nossos animais quanto ao hábito alimentar. Então, nós temos animais que são carnívoros, né? Animais que se alimentam de carne, que são predadores, né? Dentre os animais de produção, a gente pode destacar aí algumas espécies de peixes carnívoros. Nós temos animais onívoros, como suínos, e nós temos os animais herbívoros, né? E esses animais herbívoros podem ser classificados em herbívoros de estômago simples e herbívoro com fermentação pré-gástrica ou ruminantes, tá? Então nós temos basicamente essa divisão dentro dos animais de produção, tá? Carnívoro, onívoro, herbívoro com estômago simples e herbívoro com fermentação pré-gástrica ou os ruminantes, beleza? Então, basicamente, pessoal, só para relembrar, só para destacar e direcionar o nosso estudo, né? Esses herbívoros domésticos, lembrando, herbívoros são aqueles animais que se alimentam de ervas, né, de plantas, né, de celulose,
E esses animais, eles têm essas duas classificações, tá? Nós temos animais herbívoros que vão se alimentar, que vão possuir um estômago simples, e animais que possuem um estômago um pouco diferente, né? Que possuem o estômago dividido em 4 compartimentos, onde acontece o processo de fermentação e preparo do alimento para as demais fases do processo digestório. E esses animais são os ruminantes, tá? O principal representante dos ruminantes, os bovinos, os caprinos e os ovinos. E de estômago simples, a gente pode citar o coelho, a gente pode citar os equídeos, né, os equinos, que são exemplos assim bem trabalhados, bem didáticos, para a gente poder conseguir entender essas diferenças, tá? Só para deixar claro mesmo, né, com relação aos animais herbívoros com estômago simples, pessoal, esses animais, eles necessitam, né, de um processo de fermentação para que a celulose, que é um componente da dieta ali, de difícil digestão, então normalmente animais herbívoros, eles precisam de um sistema, de um mecanismo para a digestão da celulose, tá? Porque a digestão da celulose ela não é tão simples. Então, assim, se você fornecer plantas, vegetais, um animal que não tem o estômago preparado para fazer a digestão desses materiais, que normalmente a gente vai ter é o quê? Uma baixa absorção, uma baixa eficiência no aproveitamento desse alimento, tá? Então, os animais que são herbívoros, ou seja, eles se alimentam naturalmente de plantas, de vegetais, eles necessitam ter uma estrutura específica para poder conseguir digerir, né, esses componentes, tá? E aí, no animal com estômago simples, esse processo de fermentação, tá? Ele acontece naquilo que a gente chama de fermentação pós-gástrica. Ou seja, esse alimento vai entrar no estômago, tá? Posterior ao estômago, esse alimento vai passar por um local, tá? E nesse local vai ter ali uma câmara grande, né? Essa câmara tem que ser grande, para poder conseguir realmente segurar por maior tempo possível o alimento ali dentro, ou seja, é de lenta passagem também, esse compartimento, para que ali dentro desse compartimento possa acontecer o quê? A fermentação desse material e, consequentemente, esse animal consiga digerir essa celulose, essa fibra, tá? Então, basicamente é isso. O alimento vai entrar, vai para o estômago, tá? Do estômago, então, esse alimento vai ser conduzido, no caso dos equídeos, né? Até na figura aqui vai ficar um pouco mais claro, o alimento vai ser ingerido, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui para marcar. Então, o animal vai ingerir, esse alimento vai vir para o estômago. Do estômago, esse alimento vai passar pelo intestino delgado e no intestino grosso, tá? Que é essa parte maior aqui, essa região dilatada, essa região grande, essa região maior, em destaque aqui, é o seco, tá? Então o equino ele tem um seco dilatado, grande, que é o compartimento onde vai acontecer esse processo fermentativo que vai proporcionar, que vai dar a esse animal a capacidade de digerir a celulose, tá? Principalmente a celulose, porque é a base alimentar desses animais, tá? Então, em animais com estômago simples, pessoal, a dinâmica da dieta é basicamente essa, tá? Ingestão, esse alimento vai ficar armazenado no estômago, direcionado depois para o intestino delgado e posteriormente para o intestino grosso. E no intestino grosso você vai ter, normalmente, em equinos e em coelhos, você vai ter o seco, né, que faz esse papel de câmara fermentativa, tá? Que possibilita, então, a ação ali de bactérias fermentativas que vão proporcionar, que vão permitir essa digestão desses materiais mais complexos, tá? Como as fibras, como a celulose. E aí, posteriormente, então, isso vai para o reto e posteriormente aqui sai pelo ânus, né? Em forma de fezes. Tranquilo? Então, esse seria um animal herbívoro com o estômago simples, tá? Já em animais ruminantes,
nós temos que esse processo fermentativo ele acontece antes da digestão, ou seja, antes desse alimento passar pelo estômago, tá? Ele é uma fase que vem antes, tá? Ele não está dentro do processo, ele antecede o processo. Então, o que seria isso? Basicamente, o animal ruminante ele possui o estômago dividido em 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso e abomaso, tá? E cada compartimento desse tem uma função dentro desse processo de degradação, de fermentação, tá? E a atuação desses compartimentos, ou melhor, o conjunto da atuação desses compartimentos proporciona uma eficiência muito grande na digestão desses materiais vegetais, das fibras, né? Ou seja, das pastagens, que é o principal alimento desses animais, tá? Então, no animal ruminante, o animal primeiro, ele vai pastejar, né? Então, ele vai ingerir o capim vai ficar alojado no rumen, que é o maior compartimento, nessa parte mais do meio aqui, tá? Ele vai ficar depositado no rumen. Depois que esse material ele sofre de ação de bactérias, de enzimas dentro aqui do ambiente ruminal, esse material ele volta para a boca do animal, o animal vai regurgitar, tá? Uma vez que o animal engole esse material mastigado, ele passa adiante dentro do processo digestivo, agora em partículas bem menores, tá? E aí cada compartimento, ou melhor, o restante do intestino do animal vai dar prosseguimento ao processo de digestão, tá? De absorção, até que esse material passe por todos os compartimentos, por todas as fases e venha a ser, então, 100% aproveitado daquilo que é possível de ser aproveitado, né? E os dejetos, né, as excreções, saem em forma de fezes também, através aqui do reto e depois do ânus, tá? Então, a dinâmica do ruminante seria basicamente isso. A principal diferença se deve, então, a essa divisão do estômago, né? Nesses 4 compartimentos e pela eficiência que esse animal possui na degradação desses materiais de difícil degradação, de difícil digestão, que são as fibras, que são os materiais vegetais, tá? E graças a essa adaptação que esses animais possuem, é que nós temos sistemas produtivos hoje altamente eficientes, tá? Então, graças à eficiência que esse animal possui em digerir esse componente vegetal, que é o alimento principal dessas espécies. Aqui, basicamente, só para melhorar e exemplificar, né, ficar um pouco mais claro, essa divisão do rumen, tá? Então, do animal ruminante, do estômago do animal ruminante, tá? Então, nós temos o rumen, que é o compartimento maior, tá? Mais volumoso dentro do animal. E aí nós temos os compartimentos menores, retículo, o omaso e o abomaso, tá? E todos eles vão exercer uma função muito importante dentro desse processo, principalmente no sentido de eficiência e absorção de nutrientes que esse alimento, esse alimento vegetal, né, essa pastagem, que essa fibra pode proporcionar, pode disponibilizar para o animal. Então, assim, essa adaptação evolutiva que os ruminantes possuem é essencial para que a gente tenha uma eficiência digestiva de fibra nessas espécies. Agora, pessoal, falando dos animais onívoros, né? Temos aqui o exemplo do suíno. Como que é a divisão do estômago, o funcionamento do sistema digestório de um suíno? Basicamente, né, o alimento vai ser ingerido pela boca. Você vai ter aqui o esôfago, que vai conduzir esse alimento até o estômago, tá? Depois do estômago, nós vamos ter o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado, o duodeno, o jejúnio e o íleo, tá? No intestino grosso, nós temos o seco, o cólon e o reto, tá? Depois, posteriormente, o ânus, tá? Depois do reto vem o ânus. Basicamente, o sistema digestório de um suíno é muito parecido com o do ser humano, tá? E é importante destacar o local de maior importância dentro do trato digestório. Não que os demais não sejam, né? Mas eu falo que é o mais importante porque aqui no jejum, pessoal, é onde acontece a maior parte da absorção dos nutrientes, tá? Então percebam que é a parte mais extensa do intestino, tá? Que é esse amontoado de, teoricamente, de vísceras, né? Essa região
é a região com maior capacidade de absorção de nutrientes. Tá? Então, é durante esse processo, durante a etapa que o alimento está passando por esse local, que nós teremos a maior absorção dos nutrientes. Por isso que é importante a gente fornecer um alimento de qualidade, tá? E um alimento condizente com a capacidade de absorção de cada espécie, tá? Porque uma vez que o animal não tem um estômago adaptado para receber, por exemplo, uma forragem, eu tenho que fornecer um alimento que esse animal tenha capacidade de fazer a digestão de forma eficiente. Que no caso de um suíno, por exemplo, são rações à base de alimentos concentrados e energéticos, tá? Esses alimentos são de mais fácil absorção, de mais fácil digestão. Então, nessa região do jejum aqui, é onde vai ocorrer o quê? A absorção dos nutrientes dentro dessas dietas, tá? Outra coisa que é importante a gente frisar, tamanho da partícula da dieta. Isso é muito interessante, isso é muito importante. A gente vai perceber mais à frente, quando nós estivermos falando de ingredientes, de ração, de que o tamanho da partícula ele é fundamental para que você consiga fazer uma dieta que seja que o seu animal tenha capacidade, né, de ingerir e digerir aquilo de forma satisfatória, que ele realmente consiga extrair o nutriente que ele precisa daquele alimento que você forneceu de forma eficiente, beleza? Já as aves, nós temos um sistema um pouco diferente, um sistema mais adaptado, né, para essa espécie animal, onde o alimento ele vai ser então ingerido pela boca do animal, pelo bico do animal, né? Esse alimento ele é então depositado na região aqui que nós chamamos de papo, tá? Aqui no papo, esse alimento já vai sofrer uma ação de algumas enzimas, ele já vai receber um pouco de umidade, ele já vai se preparando para as etapas seguintes do processo de digestão, tá? Depois do papo, então esse alimento ele vai seguir para o proventrículo, tá? Seria essa primeira parte aqui do estômago do animal, tá? O proventrículo, nesse compartimento, o alimento ele vai sofrer aquilo que nós chamamos de digestão química, ou seja, as enzimas vão ser lançadas e esse alimento então ele começa a sofrer essa ação enzimática, né, de quebra enzimática, para posteriormente ele passar pela moela, onde esse alimento vai sofrer a digestão mecânica, tá? Então, como a ave ela não tem a capacidade de mastigar o alimento, a moela vai fazer essa função que seria de mastigar, de quebrar essas partículas. E posteriormente, então, esse alimento vai passar para os demais compartimentos, tá? Intestino delgado e posteriormente intestino grosso, reto e cloaca, beleza? Então, basicamente, a maior diferença das aves seria com relação ao papo, né? E a essas duas divisões aqui, a digestão feita no proventrículo, que é a digestão química, e a digestão mecânica, que é feita então pela moela, tá? Pois a ave não possui então capacidade de mastigar esse alimento, então a moela faz essa quebra, né? Essas partículas, é como se ela mastigasse o alimento nessa etapa do processo, tá? E aí posteriormente ele passa ali pelo resto do trato digestório, onde vai acontecer ali a absorção desses nutrientes, tá? O aproveitamento desse alimento até os dejetos serem então eliminados pela cloaca, beleza? E no peixe, pessoal, nós temos um sistema também um pouco mais simples, né? O alimento ele vai ser ingerido, vai ter o estômago onde vai ser armazenado esse alimento, porém a digestão ela vai acontecer numa cavidade, numa região que a gente chama de sexos pilóricos, tá? Então essa região é a região responsável por fazer o processo de digestão e depois o alimento vai seguir então pelo restante do intestino do animal, tá? Onde ele vai sofrer o processo de absorção. Mas basicamente o processo de digestão acontece dentro dessas estruturas que são os sexos pilóricos, beleza? E aí os dejetos são então eliminados pelo ânus, tá? Passam pelo reto, depois vão chegar na cavidade final aqui que é o ânus do animal. Então isso seria basicamente o sistema digestório do peixe. Agora, pessoal, eu creio que a gente já falou de todos os sistemas digestórios, tá? Desde o ruminante ao animal herbívoro com estômago simples, aos suínos, aves e peixes, tá? Então agora a gente tem a noção do funcionamento do organismo desses animais. Consequentemente, nós sabemos a dinâmica do alimento, né? Nós podemos ter ciência da dinâmica do alimento dentro de cada um e como esse alimento ele vai ser então processado, tá?
Isso é fundamental porque para a gente traçar uma estratégia de dieta adequada a cada espécie animal, a cada categoria animal. Tá? Então, primeiro a gente entende como funciona o animal, para depois nós entrarmos então com as dietas, né, com os alimentos, que é o foco da disciplina, que é a nutrição animal. Tá? Mas avançando ainda, pessoal, nós temos que falar de algumas estruturas que são gerais, tá? Em todos os animais. Nós falamos agora de algumas diferenças, ou seja, cada animal possui um estômago um pouco diferente uns dos outros, a depender da espécie, né? E da adaptação de cada espécie. Porém, fato é que todos os alimentos, né, eles precisam ser processados em partículas menores para que o animal consiga fazer o aproveitamento, né? Então, assim, alguns animais vão mastigar esse alimento até um tamanho específico de partícula. Outros animais você vai ter que fornecer partículas no tamanho adequado para poder melhorar essa absorção, esse aproveitamento, né? E a complexidade do trato digestório, né, ela vai depender das variações que vão ocorrer dentro de cada espécie, dentro de cada categoria animal. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação ao alimento que nós fornecemos para cada espécie animal, para cada categoria animal, tá? Tem que ser um alimento adequado e que, acima de tudo, tenha eficiência nutritiva, eficiência alimentar. Porque não adianta a gente fornecer um alimento de qualidade, porém, às vezes fornecemos de uma forma errada e esse alimento acaba não sendo aproveitado da forma que deveria. E aí, ao invés de ter uma dieta eficiente, tem uma dieta deficiente, ou com baixo aproveitamento de nutrientes, né? E aí acaba que eu, às vezes, estou jogando dinheiro fora, estou gastando, investindo numa dieta de qualidade, porém meu animal não está retendo, não está aproveitando aquilo que eu estou disponibilizando para ele. E aí, de modo geral, a gente pode dizer que todos os animais eles apresentam, né, a cavidade oral ou a boca, né? Então, pode ser a boca, os mamíferos, né? Nas aves nós já vimos que tem o que? O bico. Dentro da boca, nós vamos ter, ou do bico, nós vamos ter a língua, as glândulas salivares e a faringe, tá? Então, esses são os compartimentos da cavidade oral. Com relação ao estômago, nós temos as variações, né? Nós temos o estômago dos animais com sistema digestório simples, né? Onde basicamente o alimento vai ser depositado ali e ali ele vai permanecer até ser repassado para as etapas seguintes, como é o caso do suíno. E nós vamos ter o caso dos ruminantes, que nós já contamos bem detalhado, né? Que possui o estômago dividido nesses 4 compartimentos, onde acontecem os processos fermentativos que proporcionam, né, a digestão da celulose, tá? Temos também o intestino delgado, composto por duodeno, jejunum e ilho, né? Seria essa região aqui, a região mais do meio, mais central do animal, né? Pensando no suíno. E o intestino grosso, que seria essa etapa mais final aqui do animal, tá? Lembrando que não tem como a gente dizer que um compartimento desse, ou uma estrutura dessa, ou uma etapa dessa, é mais importante do que a outra, tá? Porque a gente percebeu o quê? Que lá no ruminante, o estômago é extremamente importante, porque no estômago acontecem os processos fermentativos. Só que quando a gente fala aqui de animais herbívoros com estômago simples, como por exemplo o cavalo, a gente percebe que lá no intestino grosso é que você vai ter o compartimento que vai proporcionar essa degradação, esse processo fermentativo. E já em animais, onívoros, né, nós temos que a região principal, onde acontecem os principais processos de absorção, de digestão, vai ser dessa região aqui do intestino delgado, né? Então, assim, não tem como a gente falar que determinada região é mais importante do que a outra, ou que determinada etapa é mais importante do que a outra, pois cada espécie animal ela vai ter, né, uma adaptação e uma eficiência maior, hora de um compartimento, hora de outro, hora de uma etapa, hora de outra, tá? Então, a ideia é que nós tenhamos uma noção de todos esses processos, de todos esses organismos, para que nós possamos trabalhar de forma eficiente com todos esses animais. E aí, pessoal, bora avançar então para uma parte agora mais conceitual, tá?
alguns conceitos que a gente tem que ter em mente para trabalhar tanto com a parte de nutrição, como com a parte de formulação de ração, tá? Que é o conteúdo do tópico seguinte. Então, vamos pontuar alguns conceitos aqui e vamos tentar exemplificar da melhor forma possível cada um deles. O primeiro conceito, que é um conceito muito importante, é o conceito de alimento. O que seria o alimento, né? A gente fala, vou alimentar o animal, mas o que é alimentar o animal? Então, o alimento é toda substância que, consumida por um indivíduo, ela vai fornecer os nutrientes e vai assegurar o ciclo regular de vida e a sobrevivência da espécie a qual pertence. Ou seja, é aquilo que o animal consome para mantença, para sobrevivência, para reprodução, enfim, para manter o ciclo vital dele, o ciclo regular de vida, tá? Então, esse é o conceito, pessoal, de alimento. E aí, entendendo agora o conceito de alimento, vamos entender o que é o conceito de nutriente. O que seria o nutriente do alimento, né? O nutriente ele vai ser o componente do alimento que entra no metabolismo celular com capacidade de desempenhar funções para a manutenção da vida ou da produção, tá? Então, o nutriente é aquilo que é absorvido, que é retido do alimento pelo animal, através do processo de digestão, e esse nutriente é que vai, então, efetivamente proporcionar a manutenção do sistema vital, da vida, do organismo desse animal, tá? Tanto para a mantença como para a produção. Então, o nutriente é aquilo que é retido, que é absorvido do alimento ingerido. E a alimentação, então, é uma ciência que estuda a composição dos alimentos e os padrões de exigência no sentido de alimentar os animais de forma econômica e nutritiva, tá? Então, a alimentação ela é essa ciência, ela é um estudo, né? Que ela visa o quê? Entender o alimento, entender a questão nutricional relacionada àquele alimento, entender o animal, entender a exigência nutricional do animal e aí fazer com que a gente proporcione o melhor alimento que seja adequado e melhor aproveitado pela minha espécie animal, tá? Então, isso é alimentação, tá? Então, a alimentação não é simplesmente fornecer um alimento a uma espécie, é fornecer o melhor alimento que seja compatível para aquela espécie, tá? Para eu ter uma maior eficiência no processo alimentar, para que realmente o animal ele consiga ter um alimento onde ele consiga extrair o máximo de nutriente possível e ter o melhor desempenho que nós possamos esperar. E aí, um outro conceito importante é o conceito de nutrição, né? Então, o que seria a nutrição? Então, é um conjunto de processos que resulta na assimilação dos nutrientes pelas células. Inicia-se com a ingestão do alimento e desencadeia, então, aquela série de processos, né? De absorção, de reaproveitamento, de ciclos e reciclos, né? Até esse alimento ser 100% aproveitado e posteriormente eliminado através das fezes, tá? Então, a nutrição seria esse conjunto de processos de assimilação dos nutrientes, tá? Então, por essa dinâmica de absorção, a gente chama isso, então, de nutrição, tá? Com relação à dieta, o que é uma dieta? Então, a dieta é um conjunto de alimentos que compõem uma ração, particularmente prescrita para uma determinada categoria animal, tá? Então, a dieta ela é um aglomerado, um conjunto, tá? De alimentos, ou seja, a combinação de alimentos que eu vou fornecer para atender uma categoria animal. Tá? Então, é algo específico, feito para uma determinada categoria ou para uma determinada espécie animal. Tá? Então, quando a gente fala, vou ajustar a dieta do animal, eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar aqui os teores de energia, de proteína, de macro e micronutrientes para atender às exigências do meu animal. Tá? Então, a dieta seria basicamente isso. Essa combinação desse conjunto de alimentos que você vai juntar e trabalhar de forma conjunta com esses ingredientes, né? Para que você monte ali um alimento para atender determinada categoria, determinada espécie animal. Um outro conceito importante que nós temos que ter em mente é o conceito de matéria-prima. O que é matéria-prima? A matéria-prima é toda substância que, para ser utilizada como ingrediente, ela necessita ser submetida a tratamento ou transformação de natureza física, química ou biológica, tá?
Então, o que nós podemos citar aqui, pessoal, como matéria-prima, né? Exemplo mais claro, o milho, tá? O milho, para que você forneça ele para boa parte dos animais, você tem que passar por um processo de quebra mecânica, ou seja, você tem que triturar o grão de milho e transformar ele em quirela, né? O quirera. Então, assim, essa transformação de natureza física, né? Quando você quebrou a partícula, então o milho era matéria-prima e a sua quirela, o seu milho moído agora, ele passa a ser um ingrediente. A gente vai ver o conceito aqui mais embaixo, tá? O farelo de soja. O farelo de soja, a matéria-prima é o grão de soja, que passa pelo processo de prensa para a extração do óleo. Aquela borra que fica, né? Ela vai ser torrada, moída, e você vai ter, então, o farelo de soja. Então, assim, a matéria-prima é aquele produto que dá origem ao ingrediente, tá? E o que seria o ingrediente? Qualquer matéria-prima utilizada na composição de uma ração, concentrada ou suplementar, beleza? Então, ingrediente é qualquer matéria-prima que você utiliza para fazer uma ração. Um outro conceito importante é o conceito de NDT. Ele é um conceito um pouco abstrato, né? Mas ele expressa basicamente o valor calórico dos alimentos em razão dos nutrientes e do aproveitamento que esses nutrientes têm por parte do animal. Tá? E a gente usa o NDT, juntamente com os valores de fibra bruta, para poder classificar o alimento entre alimento volumoso e o alimento concentrado. Tá? Onde o alimento volumoso ele apresenta baixo valor calórico, um teor de fibra bruta maior que 18% e um NDT menor que 60%. Tá? Então, é um alimento pouco calórico, um alimento com muita fibra e com pouco NDT. Tá? Enquanto os alimentos concentrados, eles possuem um teor de fibra maior que 18%, menor que 18%, né? Ou seja, possui menos fibra e ele é mais rico em NDT, ou seja, ele possui mais nutrientes digestíveis totais, é um alimento mais calórico, tá? Então, os concentrados são alimentos mais calóricos e as forragens ou os volumosos são alimentos menos calóricos, tá? Um outro conceito muito comum no nosso dia a dia é o conceito de suplemento. O que seria um suplemento? É uma mistura de ingredientes ou de alimentos que nós adicionamos à ração para que eles possam suprir algum nutriente, tá? Então, nessa ideia de suplemento, nós temos suplementos proteicos, o suplemento vitamínico, o suplemento mineral, tá? Então, é basicamente uma mistura de ingredientes que vai ser adicionada à formulação da ração para fornecer e disponibilizar determinados nutrientes naquela dieta, beleza? Com relação à silagem, né, a silagem é o alimento proveniente do processo de conservação de plantas forrageiras em silos, né? Ou através do processo de ensilagem, tá? Onde você vai pegar o material, a planta forrageira, vai picar ela em partículas menores, vai depositar ela e compactar em locais que nós chamamos de silo, e ali esse material vai passar por um processo chamado ensilagem, né, onde vai sofrer ali a ação de bactérias anaeróbicas em meio anaeróbico, né, que vão possibilitar, que vai garantir a conservação da forragem produzida, né, para que você possa ofertar essa forragem aos animais numa época posterior. Tá? Então é um processo de conservação que dá origem então à silagem. Então a silagem é o alimento proveniente do processo de ensilagem. Tá? Com relação a concentrado, núcleo e premix, normalmente são ingredientes que nós adicionamos na formulação de ração em baixas quantidades, e a ideia desses concentrados, núcleos e premix é completar a ração, tá? Então, normalmente os concentrados, eles trazem ali os micronutrientes, eles trazem ali alguns aminoácidos, enfim, alguns componentes que vão, algumas vitaminas que vão complementar, que vão fechar o balanço nutricional da tua dieta, tá? Então a ideia desses concentrados, núcleos e premix é isso. Uma mistura de ingredientes ou de alimentos que é geralmente colocado em baixas quantidades nessas dietas, né? E elas completam a ração, tá? Então é muito comum esses núcleos, esses concentrados terem taxas de inclusão baixas, de 15, 10, 20, 3%, 5%, 10%, aí varia bastante de núcleo para núcleo,
de concentrado para concentrado, tá? Lembrando que o concentrado, normalmente a gente coloca quantidades maiores dele na formulação, e o núcleo geralmente são quantidades bem pequenas mesmo, coisa de 2,5%, 3,5%, 5%, 6%, a depender do núcleo e da espécie animal que a gente está trabalhando. Outro conceito importante que nós temos que entender para falar de nutrição animal é o conceito de exigência nutricional. O que seria exigência nutricional? É a quantidade de cada nutriente que o animal requer para manutenção, produção e produção, tá? Ou seja, cada animal ele precisa de uma quantidade específica de nutrientes para manutenção e uma produção e uma reprodução eficiente. Ou seja, se o animal não tiver uma dieta adequada, algum desses componentes vai ser desfavorecido, tá? Ou o animal ele vai perder peso, ele não vai conseguir se manter o seu desempenho, né? Ou ele não vai conseguir produzir, ele consegue se manter, porém ele não vai produzir, ou seja, é um animal que não vai ganhar peso, é uma vaca que não vai ganhar leite, que não vai produzir leite, né? Ou é um animal que não vai se reproduzir, tá? Então, assim, a ideia é que a gente consiga entender qual é a exigência nutricional de cada animal que eu trabalho, de cada espécie animal, de cada fase que esse animal está, para que eu consiga, então, ajustar a melhor dieta para essa espécie animal, beleza? E aí, associado, então, a esse conceito de exigência nutricional, que é aquilo que cada espécie animal necessita para sua manutenção, sobrevivência, reprodução e produção, nós temos o conceito, então, de deficiência nutricional e carência, que é o quê? A insuficiência de um nutriente ou de mais nutrientes essenciais que vai culminar, que vai caracterizar em sinais clínicos, né, no meu animal, como o quê? Perca de peso, animal vai ingerir menos alimento, animal vai produzir menos leite, o animal vai ter uma baixa no sistema imunológico, enfim. A questão da deficiência nutricional é basicamente a insuficiência do nutriente que leva o animal então a manifestar algum sinal, algum sintoma, beleza? E focado então na questão um pouco mais da dieta, né? O que seria uma fórmula, né? A fórmula de uma ração, ela seria a seleção quantitativa dos componentes de uma ração ou de um suplemento, tá? Então isso é uma fórmula. É o quê? É você quantificar quanto de cada ingrediente, de cada suplemento, de cada componente vai na tua ração para que você consiga ajustar ela de forma a atender uma categoria animal. Por isso que a gente fala, vou formular uma ração, tá? É escolher os ingredientes, a quantidade de cada um, a proporção que eu vou misturar, para que eu consiga ter então um alimento que vá proporcionar aos meus animais um ganho de peso, uma produção de leite aceitável, né? Que eles vão ter o melhor desempenho possível. Uma outra informação interessante é com relação ao metabolismo de manutenção, ou metabolismo basal ou básico, tá? Que corresponde à necessidade do organismo animal durante um período de 24 horas para mantê-lo em repouso sem perda nem ganho de peso, tá? Então, o metabolismo basal é basicamente aquilo que o animal requer para sobreviver durante 24 horas em extremo repouso, tá? Desconsiderando qualquer tipo de gasto que esse animal possa ter. É basicamente energia que o organismo do animal necessita para se manter vivo, para funcionar, tá? Aí nós temos também dois conceitos que vêm somando a esse. O metabolismo de produção, que é a parcela adicional destinada a atender o trabalho útil, seja ele lactação, ganho de peso, produção de ovos e por aí vai, tá? Então, o metabolismo basal é aquilo que o animal requer para ficar vivo, para se manter, tá? O metabolismo de produção é aquilo que o animal requer para produzir, tá? É o além, é o a mais, tá? Então, assim, eu tenho que considerar todos esses conceitos para me formular uma dieta, na hora de eu ajustar a dieta do animal, na hora de eu fornecer um alimento para esse animal, tá? E aí um outro conceito também é o conceito de consumo voluntário,
que é aquela quantidade de alimento que o animal consome de forma voluntária, quando ele tem acesso à vontade a determinado alimento, tá? Que é basicamente o quê? Aquele alimento que o animal ingere sem necessariamente ter necessidade, mas ele vai consumir apenas por ter esse alimento à disposição, tá? Então, ele vai consumir uma parte do alimento para manter a energia basal, né, o metabolismo basal. Ele vai consumir uma outra parte do alimento para manter o metabolismo de produção, e ele vai consumir de forma voluntária uma determinada quantidade de alimento, que normalmente vai ficar em forma de reserva, tá? Vai ser acumulada no tecido adiposo, em forma de gordura, ou mesmo eliminado, né? Sem um aproveitamento muito eficiente, tá? Através das fezes. Então, consumo voluntário seria basicamente isso, aquele consumo que o animal faz simplesmente pelo fato de ter alimento disponível, ele acaba ingerindo esse alimento, tá? Independente dele ter uma necessidade de produção ou uma necessidade de manutenção do metabolismo basal, beleza? E vamos entender agora o que seriam os ingredientes, né? Basicamente, quando nós vamos formular uma dieta, vamos preparar um alimento para o animal, nós usamos uma infinidade de ingredientes, tá? O que seria ingrediente? Então, para fins didáticos, né, vamos considerar ingrediente ou matéria-prima todo o alimento e aditivo que podem ser adicionados nas dietas para compor uma ração destinada aos animais, tá? Então, o que seriam esses ingredientes, né? Milho, farelo de soja. O que seriam os aditivos? Fitase, ractopamina e outros, tá? Ou seja, basicamente, o ingrediente é tudo aquilo que eu uso para formular a alimentação dos meus animais, a dieta dos meus animais, tá? Ou seja, eu vou formular uma ração para fornecer para os meus animais. Quais são os ingredientes, né? Ah, vai ser farelo de soja, vai ser farelo de algodão, vai ser milho, vai ser um núcleo, enfim, tudo que eu uso para formular uma dieta é considerado então um ingrediente. E esses ingredientes, eles podem ser de origem animal e de origem vegetal. Lembrando que de origem animal não pode ser destinado, não pode ser utilizado em dietas de ruminantes, tá? Por uma questão legal, nós temos legislação que proíbe o fornecimento de ingredientes de origem animal para a formulação de dietas de ruminantes. Está associado lá ao mal da vaca louca, né? Então, para evitar surtos, o Ministério da Agricultura, então, proíbe o fornecimento desses alimentos de origem animal para ruminantes. Uma outra limitação também que o Ministério faz é com relação ao compartilhamento de fábrica de ração, né, para atender espécies animais diferentes, ou seja, ruminantes e não ruminantes. É interessante que eu tenha um ambiente para cada espécie animal e que eu não compartilhe misturadores, trituradores ou mesmo os locais de armazenamento, tá? Para evitar qualquer tipo de contaminação, porque animais ruminantes não podem receber nenhum ingrediente de origem animal, beleza? Essa informação é uma informação muito importante, tá? E digamos que o produtor ele tem a necessidade de usar o mesmo ambiente para poder formular dietas para espécies animais distintas, ele vai ter que tomar um cuidado muito grande, vai ter que ser muito cauteloso na hora de fazer a higienização, o preparo entre uma dieta e outra, tá? Então, ele vai ter que tomar muito cuidado com a questão da limpeza, para realmente que não fique resíduo de uma dieta para outra, beleza? E aí nós temos também os ingredientes de origem vegetal, esses são os mais comuns e os principais, né? Milho, farelo de soja, farelo de algodão, farelo de girassol, enfim, sorgo. Temos bastante diversidade também com relação aos ingredientes de origem vegetal. Vamos falar de forma bem rápida, pessoal, de alguns ingredientes aqui, tá? Mas eu creio que os principais nós já conhecemos, todo mundo tem um pouco de percepção sobre eles, tá? Basicamente, uma dieta animal ela é formulada com base em farelo de soja, milho e normalmente um núcleo, né? Ou milho mais um concentrado, tá?
Lembrando que o concentrado ele traz a fonte proteica juntamente com a parte de vitaminas, minerais, tá? E aí você adiciona isso ao ingrediente energético e você faz a sua dieta está pronta para uso. Já quando se trabalha com núcleo, normalmente você vai ter o núcleo adicionado num ingrediente proteico, um farelo de soja, um farelo de girassol, um DDG, com uma fonte energética, um milho, um sorgo, e aí você vai ter então a sua dieta fechada, é lógico, né? Vai ter que ter o percentual de cada um desses ingredientes, a depender da fase de cada animal e da categoria animal que você está trabalhando, né? Mas basicamente os ingredientes principais são esses, tá? Farelo de soja, milho, núcleo ou milho e concentrado. Esses são os ingredientes mais simples trabalhados atualmente. Com relação ao farelo de soja, talvez seja a fonte de proteína mais conhecida, mais utilizada, né? Então, o farelo de soja, ele é o produto tostado resultante do processo de extração do óleo por solvente, que apresenta valores entre 42% a 48% de proteína bruta, tá? Então, é um material proveniente lá da prensa da soja para extração do óleo. Então, esse material ele é torrado, moído, né? E dá origem, então, ao farelo de soja que nós conhecemos comercialmente. E a maior característica do farelo de soja é o quê? São essas concentrações de proteína, que são consideradas muito altas, tá? Entre 42% e 48%. Então, ele é um alimento de primeira qualidade para a gente estar usando na dieta dos nossos animais. Por isso que ele é basicamente a principal fonte proteica, né, nessas dietas. Temos também o farelo de algodão, né? Por mais que a gente não ouça falar, né, a nível global, ela é sim uma fonte de proteína extremamente importante, é uma das mais utilizadas no mundo, tanto para gado de leite quanto para gado de corte, tá? Só que com relação ao farelo de algodão, o uso dele está muito restrito às regiões produtoras de algodão. Por isso que ele não é tão comum às vezes quanto o farelo de soja, porque nem toda região produz algodão. Então, em regiões produtoras de algodão, é muito comum o pessoal substituir o farelo de soja por farelo de algodão, tá? Até por ser um pouco mais barato e baratear custos nas dietas. Lembrando que o algodão ele apresenta uma substância chamada gocipol, e essa substância ela é limitante para sua utilização como ingrediente, uma vez que esse gocipol ele causa alguns efeitos colaterais, como por exemplo a diminuição da fertilidade, né, ou a inativação da fertilidade em animais de reprodução. Então a gente tem que trabalhar com esse gocipol em doses bem controladas para que a gente não tenha efeitos colaterais, tá? A gente tem que usar de forma bem racional. Porém, ele é uma alternativa muito interessante, principalmente por causa do custo atrelado a essa opção. Porém, fica restrito às regiões produtoras. Esses dois alimentos que nós falamos anteriormente são alimentos proteicos, tá? Então, a principal, eles são principalmente utilizados como fonte de proteína. Agora nós iremos falar de dois alimentos energéticos, tá? O principal, mais utilizado, mais produzido, é o milho, tá? Então, o milho, ele é a principal fonte energética empregada nas rações que são produzidas em todo o cenário nacional. E aí ele apresenta um baixo teor de proteína. Ele apresenta um teor de proteína ali entre 7,5 e 8, tá? E basicamente não tem nenhuma restrição ao uso. O cuidado que nós temos que ter com o milho é, basicamente, na armazenagem desse material e na moagem, né? Para poder termos grãos com tamanhos apropriados para cada espécie, para cada categoria animal, de modo que a gente tenha a melhor absorção possível, né, dos nutrientes presentes nesse grão. Mas é um alimento extremamente utilizado e sem nenhum tipo de restrição com relação a fatores antinutricionais. E nós temos o sorgo, que ele pode substituir 100% o milho em algumas dietas, né? Ele inclusive apresenta valores de proteína um pouquinho maiores do que o do milho, tá? Entre 8,5 a 9, só que ele tem algumas restrições nutricionais, né? Ou antinutricionais, que é a presença do tanino, que em determinadas concentrações pode ser tóxico. Para evitar esse tipo de situação, a gente trabalha com sorgo de baixo tanino, a gente escolhe variedades de sorgo que produzem grãos com baixa concentração de tanino,
ou até mesmo variedades que são isentas, que não há essa concentração de tanino, tá? E aí, consequentemente, nós podemos usar ele sem muita preocupação. Uma vez que eu tenho sorgo com tanino, eu tenho que tomar muito cuidado com as concentrações que eu trabalho para evitar problemas de intoxicação dos meus animais. E falando agora um pouquinho, só para a gente não deixar em segundo plano, né, com relação aos ingredientes provenientes de animais, tá? O principal que a gente mais vê falar no dia a dia é basicamente a farinha de carnes e ossos, tá? Que ela é basicamente aquela graxaria que sobra da indústria frigorífica, né? E essa graxaria, ela vai passar ali por um processo de torra, de moagem, né? Esse material vai ser torrado, moído, e você vai ter ali a formação de uma farinha muito rica nutricionalmente, tá? Principalmente em fontes de fósforo, né? Cálcio, enfim, minerais, vitaminas. É realmente uma composição muito rica, muito utilizada então na dieta de aves e suínos, que são animais muito responsivos, né? E com a restrição que eu já mencionei lá atrás, de não poder ser usada como ingrediente em rações para animais ruminantes, em decorrência da legislação Barra, né? Uma vez que está atrelada com a questão lá da vaca louca, então assim, você não pode fornecer ingrediente de origem animal em dietas de animais ruminantes, beleza? Porém, para aves, suínos, e aí partindo agora um pouquinho ali só para comentar essa parte de cães e gatos também é muito empregada, pessoal. Peixe também acaba trabalhando muito com esse ingrediente, porque é um ingrediente de qualidade excepcional, muito rico, tá? Que realmente faz uma diferença muito grande na dieta. Você consegue fazer uma dieta às vezes barata, até porque é um produto que seria descartado na indústria frigorífica, né? E aí você utiliza ele para fazer o alimento para a produção dos próprios animais que às vezes vão ser abatidos no frigorífico. Então, isso aí é muito rentável, tá? Economicamente é muito eficiente, tanto para a indústria quanto para o produtor. Temos também a farinha de carne e ossos, né? Apresenta uma composição proteica de alto valor biológico, ou seja, proteína que realmente é aproveitada pelo animal, consegue ser assimilada pelo animal. E aí, devido ao alto valor nutritivo em proteína, gordura, minerais e vitaminas B12, a farinha de carne e ossos ela é muito utilizada na dieta de frangos e aves também, tá? Então, basicamente, esses ingredientes provenientes de origem animal, a grande maioria deles vai ser usada, vai ser trabalhada em dieta de cães, gatos, suínos e aves e peixes, tá? São as principais espécies que vão fazer uso desses ingredientes, uma vez que para ruminantes seu uso é limitado, é proibido. E aí um outro alimento que a gente não pode deixar de falar, esse tem uma importância especial, vamos dizer assim, não que ele seja mais importante, mas ele merece uma atenção especial, é o soro de leite em pó, né? Que também é um ingrediente de origem animal e ele é utilizado basicamente como suplemento, né, ou como complemento de sistemas onde o animal, o filhote, é criado longe da mãe sem acesso ao leite materno, né? Então, isso tanto para bovino quanto para suínos, né, que são desmamados precocemente. Então, o soro de leite em pó, ele é um alimento assim fundamental nesses sistemas altamente tecnificados, altamente intensificados, tá? Onde você tem um desmame muito precoce dos seus animais, seja suínos, seja bovinos, tá? O leite em pó, então, ele entra como um substitutivo, como uma alternativa à substituição do leite materno, uma vez que ele contém 10% de proteína e o restante 70% de lactose, tá? Então, é um alimento que ele substitui bem a função do leite materno nesses animais recém-desmamados. E finalizamos aqui essa primeira parte, tá? É uma parte um pouco cansativa, né? Muitos conceitos. Aquela questão do sistema digestório é um pouco confusa, tá? Mas a ideia é que a gente entenda, pessoal, que cada espécie animal funciona de um jeito, tá? Cada espécie animal vai ter um sistema digestivo atuando de uma forma diferente, com ferramentas, com mecanismos diferentes que vão proporcionar melhor ou pior absorção de nutrientes, tá? E aí, com base nessas informações,
a gente chega nessa parte conceitual, nós entendemos o que é cada componente dentro da dieta, tá? Para que a gente possa, a partir de agora, pensar em como produzir uma ração de qualidade, tá? E aí, efetivamente, depois que a gente falar da produção de ração, das boas práticas na hora de fazer uma ração, a gente vai focar, então, nas necessidades, nas demandas de cada espécie animal, tá? Então, bora avançar para a nossa segunda aula, para o nosso segundo tópico, né? A aula é a mesma, mas o tópico é o segundo. Nós vamos falar, então, sobre boas práticas na fabricação de ração. O nome é bem sugestivo, né? Boas práticas na fabricação de ração. Aí é o quê? Adotar boas práticas, ou seja, práticas eficientes, na hora de produzir, de trabalhar, de fazer a minha ração, né? O meu alimento que eu vou fornecer para os meus animais. E aí, para falar de boas práticas na fabricação de ração, nós temos que entender, pessoal, que nós temos basicamente dois cenários quando nós falamos de fábrica de ração, tá? Nós temos aqui um cenário industrial, tá? Que é esse primeiro caso, e nós temos essa segunda situação aqui, que eu posso classificar como uma fábrica de ração de pequeno porte, tá? Ou uma fábrica de ração que normalmente nós temos elas instaladas em médias e grandes propriedades, e até algumas pequenas propriedades que são mais tecnificadas, tá? Então, é uma estrutura bem menor e ela tem a intenção de produzir basicamente a ração para ser consumida na própria propriedade. Diferente de um sistema industrial, que às vezes é para atender um grupo de pessoas ou mesmo a comercialização dessas rações produzidas, tá? Então, o foco da nossa aula, pessoal, vamos pensar nesse ambiente aqui, tá? Que é um ambiente de uma fábrica de ração pequena, passível de ser montada dentro de uma pequena, média ou grande propriedade, tá? Mas normalmente a gente vai ter ela em pequenas e médias. As grandes trabalham com estruturas maiores, tá? Então, pensando nesse cenário, pessoal, vamos discutir primeiro alguns conceitos, tá? Inerente a tudo que a gente vai trabalhar, e depois a gente vai discutir, propriamente dito, algumas ações a serem feitas dentro desse processo de fabricação dessa ração, tá? Então vamos para essa parte conceitual. Conceitual. Então, um conceito importante, que é o primeiro conceito que nós vamos trabalhar, é o conceito de período de carência, tá? O que é o período de carência? Ele corresponde ao intervalo de tempo que vai do último dia de ingestão do princípio ativo, ou seja, na ração, até o momento em que os tecidos ou produtos provenientes dos animais medicados possam ser ingeridos pelo ser humano, tá? Então é importante que a gente saiba o que é o período de carência e que a gente respeite esse período de carência para evitar problemas, sequelas, danos, né? Para quem vai consumir os produtos originários desses animais, tá? Então é muito comum nós prepararmos dietas com medicamentos ou às vezes com produtos que têm restrição para consumo humano, e nós temos que entender então esse conceito de período de carência para saber quando exatamente esses animais poderão ser consumidos ou o produto originário desses animais, né? Exemplo, a produção de leite, ela pode ser destinada então para consumo humano, tá certo? Então é um conceito interessante, nós temos que ter isso em mente para que nós possamos então levar isso em consideração na hora de nós fornecermos um alimento, uma ração ao nosso animal, tá? E que nós possamos respeitar esses períodos de carências para evitar problemas para quem for realmente consumir esse alimento produzido. Um outro conceito muito interessante é o conceito de contaminação, né? Uma coisa que a gente quer evitar muito na hora que nós estamos fazendo nossas rações. Nós não queremos que ela seja contaminada com produtos que não façam parte daquela minha dieta, daquela minha formulação, tá? Então, o que é a contaminação? É a presença de qualquer substância ou agente estranho de origem biológica, química ou física que seja considerada nociva para a saúde dos animais, tá? Exemplo de contaminação muito comum em fábricas de rações pequenas, dessas que nós temos instaladas nas propriedades. O uso de raticidas, né, para controle de ratos, de roedores, e a probabilidade desses raticidas entrarem em contato ou caírem ou se misturarem aos ingredientes que nós utilizamos para fazer a ração e, consequentemente, nós formularmos uma ração com partículas de raticidas, né, ou mesmo ratos mortos. Então, assim, e tudo isso é contaminação, são situações que nós não desejamos. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande no espaço, na fábrica de ração,
com relação à organização desse ambiente, ao controle de pragas, tá? Principalmente de roedores, e certificar que esses meus ingredientes estão bem armazenados, que são de fontes, né, de origens confiáveis, ou seja, que esses materiais eles já não venham carregados com algum agente contaminante. Tá? Então, tudo isso é muito importante para a gente evitar essa contaminação. Ou mesmo, né, às vezes, uma mistura de um ingrediente que não deva fazer parte de determinada formulação, tá? Isso é também uma contaminação. Por exemplo, concentração de ureia numa dieta que não é para ter ureia, por exemplo. Ou núcleo de ave numa ração destinada para ruminante. Então, tudo isso é contaminação, são situações que eu não desejo, que eu não posso deixar que aconteça. Então, por isso é muito importante que eu tenha a fábrica de ração, um ambiente muito bem organizado, muito bem identificado, com os produtos devidamente separados, que seja um ambiente vedado, que dificulte a presença de roedores naquele ambiente, tá? Porque a gente quer garantir o quê? O máximo de sanidade naquele espaço. Porque a gente está fazendo um alimento para consumo dos animais, que são seres vivos, que vão produzir alimentos para nós seres humanos, tá? Então, essencialmente, a gente tem que ter esse cuidado, tem que se preocupar para que não ocorra contaminação nas dietas que nós estamos fornecendo, nós estamos trabalhando. Outro conceito associado à contaminação é a contaminação cruzada, né? Que é a contaminação de produto destinado à alimentação animal com outro produto durante o processo de produção ou gerado pelo contato indevido com ingredientes, insumos, superfície, ambiente, pessoas ou produtos contaminados que possam afetar a inocuidade do produto, tá? Então, esse é o conceito que nós temos então para a contaminação cruzada. Ele vem a complementar o conceito de contaminação, tá? Ele é um tipo de contaminação, na verdade. Outra informação muito importante, essa focada realmente no ambiente fábrica de ração, falando do processo propriamente dito, é a sequência de fabricação. O que é a sequência de fabricação, pessoal? Basicamente, é eu estabelecer a prioridade dentro da minha linha de produção de quais rações serão batidas primeiro ou por último, tá? E o que vai determinar essa sequência é a minha estratégia, na hora de eu organizar o meu procedimento de formulação dessas dietas, de batida dessas rações, tá? Então, assim, hora eu vou bater primeiro as rações que fazem em maior quantidade, ou eu vou bater primeiro as rações que consomem em menor quantidade, ou se eu tenho uma ração que nela vá um ingrediente que eu não possa ter em nenhuma das outras, eu vou deixar ela para o final, ou se eu tenho uma ração que porventura já está em falta, eu tenho que fazer ela de forma prioritária, eu vou colocar ela primeiro, tá? Então seria essa a sequência de fabricação, tá? Eu estabelecer qual ração será batida primeiro em detrimento de outras, certo? E aí o critério vai depender muito de situação para situação. A principal ideia da gente entender essa sequência é a gente evitar principalmente contaminação cruzada, tá? Que é eu pegar, às vezes, ingredientes que teriam numa dieta e deixar resíduo para que outra ração possa ter, né, esse agente contaminante. Então, assim, a ideia é organizar de forma mais racional possível para que eu evite essas contaminações. Um outro conceito, essa aqui muito falada, muito usual no dia a dia, de quem trabalha, de quem atua em uma fábrica de ração de pequeno porte, né? Nós chamamos de batida de ração. O que é a batida de ração? É o produto obtido em um ciclo de fabricação no misturador, sob as mesmas condições e tendo como característica a homogeneidade. Dependendo da capacidade do misturador e do volume de ração solicitado, o mesmo pedido de ração pode ser composto por várias batidas de ração, tá? Então, a batida de ração é aquele quantitativo obtido através de um ciclo, né? Um ciclo no misturador. Então, o maior fator limitante aqui vai ser o tamanho do misturador, tá? Por exemplo, se eu tiver um misturador com capacidade de 500 kg, o máximo da minha batida de ração será 500 kg. E eu vou ter que fazer o quê? 4 batidas para me fazer 2.000 kg, tá? Então, o conceito de batida de ração seria basicamente isso, ciclos de mistura, tá? Então, se eu tenho uma demanda de fazer 3.000 kg de ração e meu misturador é de 1.000 kg, então eu vou ter 3 batidas de ração, 3 ciclos de mistura, tá? Se eu tenho uma demanda de 1.000 kg, meu misturador é de 500, eu vou ter que fazer 2 ciclos de batida de ração, tá?
Então, a ideia do conceito de batida de ração é isso. Ela está limitada à capacidade do misturador de ração. E a limpeza, pessoal, nada mais é do que o produto, do que o procedimento, né, de você garantir a limpeza desses equipamentos ao final de cada batida de ração. Ou melhor, ao final de cada ração, né? Porque às vezes uma mesma ração você pode fazer ali 2 ou 3 ciclos. Então, ao final desse ciclo, né, quando você termina de bater determinada ração, que você consiga limpar, fazer a higienização desse equipamento para evitar o quê? Contaminação, beleza? Para evitar qualquer tipo de sujidade. Então, assim, a ideia é manter o equipamento sempre limpo e pronto para receber novos ingredientes para se bater uma nova ração, tá? Então, a limpeza ela é essencial dentro da fábrica de ração. Se você não quer ter problema com contaminação, com alteração nas suas formulações, é essencial que você mantenha o misturador limpo e isento de restos, sobras de ração ou qualquer outro agente que possa contaminar a sua ração. E a limpeza de linha ela é o procedimento adotado para a linha de equipamentos, né, e aplicada após a fabricação de produto, como medicamento veterinário, para promover a redução da contaminação residual da batida de ração subsequente. Inclui as limpezas físicas com o uso de utensílios e o flushing, tá? A gente vai entender o que é o flushing, mas basicamente a limpeza de linha é você garantir a limpeza da sua linha de processamento, tá? Para evitar essas contaminações. E o flushing nada mais é do que são produtos, né, que você vai bater dentro desse misturador, dessa linha de produção, ou seja, vai fazer uma batida de ração para limpar seus equipamentos, para, digamos assim, esterilizar seus equipamentos, tá? Para remover qualquer sobra de uma dieta que você tenha batido anteriormente. A ideia do flushing é justamente essa, tá? É você limpar, zerar a contaminação cruzada que você possa ter dentro das suas rações, e das rações que são batidas na propriedade. E, por último, não menos importante, nós vamos falar também das pragas, né? Controlar as pragas é essencial, tá? Fazer o controle de insetos, de aves, de roedores, tá? Então, assim, o ambiente fábrica de ração ele tem que ser um ambiente que permite uma condição de isolamento, tanto para roedores como para aves, para insetos ou mesmo pessoas externas, tá? Tem que ser um ambiente controlado, porque é um ambiente que a gente trabalha com alimentos para os animais e a gente não quer que esses alimentos estejam contaminados ou sejam fonte, né, de contaminação para os meus animais. Então, é ideal que eu tenha diversos cuidados com relação à minha fábrica de ração, em especial com o controle de roedores, tá? De pássaros, de qualquer animais externos dentro da minha estrutura, tá? Uma vez que cada animal desse pode trazer problemas para contaminação para as minhas rações. Em relação à localização da fábrica de ração, a gente espera que ela siga procedimentos de biossegurança muito parecidos com os que são adotados nas granjas, tá? Por isso que quando nós falamos de pequenos sistemas, pequenas fábricas de ração, é interessante que essas fábricas sejam montadas próximas, né, ao galpão, próximas às instalações que vão consumir a ração por ela produzida, para que a gente consiga estender os procedimentos de biossegurança também para o ambiente fábrica de ração, tá? Então é interessante que a gente controle o acesso de pessoas a esse ambiente, que a gente monitore e controle os insumos que ali entram, né? E a forma que esses materiais estão armazenados, estão guardados, que a gente cuide mesmo da estrutura, de modo a evitar ali a presença de roedores e outros insetos pragas que podem ocasionar problemas, tá? Então a ideia é que essa fábrica seja montada também de forma estratégica num local onde tenha matéria-prima disponível para processamento dessa ração e que a gente consiga montar ela então da forma mais eficiente, escolher a melhor localização possível dentro da propriedade de modo que a gente consiga transformar essa batida de ração em algo extremamente eficiente para a cadeia produtiva, tá? Que a gente consiga realmente diminuir custos. Ou seja, não tem por que eu fazer ela muito distante então da propriedade ou da unidade consumidora, tá? A ideia é que eu faça ela o mais próximo possível
até para poder aumentar a eficiência na logística. Com relação às instalações, quando nós pensamos numa fábrica de ração, nós queremos o quê? Um ambiente que seja de alvenaria, né? Ou parte de alvenaria, e no caso aqui a estrutura de zinco, né? Ou se fosse de madeira, que a gente tivesse então pelo menos uma parte de alvenaria e só a parte de cobertura e das laterais aqui de madeira. Mas o ideal é que a gente faça com alvenaria ou alvenaria e chapas zincadas, né? Nós queremos que um ambiente que seja arejado, amplo, que você tenha espaço para trabalhar, você tenha ventilação, tá? Que essas máquinas sejam dispostas da forma mais adequada possível, para que você tenha uma linha de produção adequada e ergonômica para quem for trabalhar ali, tá? Então, quando nós falamos da instalação da fábrica de ração, a gente pensa nisso, na estrutura física que compõe a instalação. Então, o ideal é que seja um barracão coberto, vedado, tampado, de preferência de alvenaria ou alvenaria e chapas em casa, né, como é o caso da foto, e a gente evita ao máximo o uso de estruturas de madeira, beleza? E com relação aos equipamentos, pessoal, nós temos basicamente, né, a moega, onde nós guardamos os insumos. Essa moega vai para o produto pode passar por uma peneira. Isso aqui é uma linha de processamento simples de uma fábrica de ração, né? Então sai da moega, é lançado numa peneira, a peneira manda então para um moinho, o moinho vai triturar, ela vai para a caçamba dosadora ou caçamba de pesagem, né? Aqui tu vai pesar a quantidade do material que você precisa. Depois esse material é conduzido então para o misturador, né? Os demais ingredientes são adicionados e essa ração produzida então ela vai ser armazenada num silo de estocagem, beleza? Então essa seria uma linha de montagem, uma distribuição correta, né, dos nossos equipamentos dentro de uma fábrica de ração. Então é muito importante que a gente enxergue a fábrica de ração como uma linha de produção na hora de dispor os meus equipamentos, tá? Então primeiro a gente vai ter a captação da matéria-prima, né, no caso geralmente é o milho, que vai estar armazenado aqui. Esse material é lançado em peneiras para poder o quê? Classificar, peneirar, tirar resíduo. Depois que esse material é peneirado, ele vai ser lançado no triturador ou no moinho, lançado então na caçamba silo para fazer a pesagem, posteriormente no misturador e posteriormente então no silo de estocagem, onde vai ser destinado para o consumo dos animais. E um outro processo muito importante na fábrica de ração é a moagem dos ingredientes, tá? Então, grande parte dos ingredientes precisam ser moídos para depois serem fornecidos para o animal. Exemplo, o milho. Normalmente o milho é fornecido moído aos animais, tá? E a moagem é essencial para que nós possamos quebrar partículas grosseiras de uma determinada matéria-prima, né, em partículas menores e proporcionar então tamanho de partícula adequado ao processo digestório de cada espécie animal, tá? Então, quando eu vou trabalhar com suínos e aves, por exemplo, eu tenho que quebrar a minha estrutura do milho, por exemplo, ou seja, o grão de milho tem que ser triturado para que eu faça o farelo de milho, ou a quirela de milho, e eu possa fornecer esse material para os meus animais, porque eles vão conseguir ter uma absorção muito melhor do que se eles comessem uma dieta com grão inteiro. Na bovinocultura nós temos muito essa preocupação também, tá? Então a gente quebra essas partículas ou moe elas de modo que elas fiquem menores para facilitar esse processo de absorção. E um outro processo muito importante e que influencia diretamente na qualidade das rações produzidas é a pré-mistura, tá? O que seria a pré-mistura? A pré-mistura seria aquele procedimento que você adota antes de fazer a mistura principal da sua ração. O que seria? Você pega um ingrediente de baixo nível de inclusão, exemplo, um núcleo de inclusão de 3%, para fazer a diluição em 1 tonelada. Dá uma quantidade pequena, tá? E aí o que você faz? Você vai então fazer uma pré-mistura. Vai pegar 3% desse núcleo, vai diluir ele num quantitativo menor de milho, né? Você estabelece uma proporção, mas a ideia é que você o quê?
Ao invés de fazer uma inclusão de 3%, você faça uma pré-mistura para que você possa incluir 10, 15, 20, 30% dessa pré-mistura, tá? Ou seja, tu vai misturar o núcleo com uma porcentagem menor de um ingrediente para depois você adicionar isso à formulação principal, tá? A ideia é você pré-misturar isso para garantir o quê? Uniformidade na mistura. Porque se eu deixar para adicionar os 3% na batida final, no cálculo final, só na inclusão final, eu provavelmente vou ter uma ração que não vai atender às exigências ou aquilo que eu esperava dela. Então eu preciso tomar esse cuidado, fazer uma pré-mistura quando eu tenho principalmente baixos níveis de inclusão dos ingredientes, pensando principalmente no núcleo, tá? E aí dentro dessa etapa de pré-mistura, né, a gente tem que ter o quê? Uma balança muito bem calibrada, tá? Porque o procedimento ele é sensível, então a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo. A gente tem que ter um misturador, tá? Que a gente pode estar utilizando para fazer essa pré-mistura também. E o principal é esse misturador tipo Y, tá? Que é um misturador que ele permite a gente fazer essas pré-misturas de forma bastante eficiente. E, reforçando mais uma vez, né, temos que fazer o controle integrado de pragas. Nada mais é do que, principalmente, controlar roedores, pessoal. E a gente pode controlar roedores como? Já falamos anteriormente, mas vamos repetir. A gente vai controlar roedores usando raticidas, né? E principalmente, né, evitando que esses roedores tenham um ambiente habitável, né, próximo às instalações ou dentro das instalações. Então, eu tenho que restringir o acesso dessas pragas ao local onde é armazenadas as rações, tá? Eu tenho que ter salas muito bem vedadas, muito bem protegidas, para realmente evitar que esses roedores invadam, né, e venham acarretar prejuízos ou mesmo contaminar os meus ingredientes, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Nós falamos aí de bastante coisa, bastante informação, tá? Primeiro no aspecto geral sobre a nutrição, agora focando mais em algumas etapas do processo de fabricação de ração, beleza? O material escrito é um material com mais informação, um material mais completo. Aqui a gente tenta pegar e fazer só a síntese mesmo do conteúdo que é trabalhado nas apostilas, mas eu creio que tenha sido bom, tenha sido produtivo, tá? Nos vemos então na próxima aula. Muito obrigado!